Eles são Iris e Joey. Em 2017 saíram de bicicleta do sul do país e percorreram todo o litoral do Brasil. Agora estão descobrindo os encantos da Amazônia e de lá partirão para sua primeira aventura internacional, os Andes. Como escreveu o poeta Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Para eles, esse é o sentimento que não falta na bagagem. 2015 foi o ano que eu fiz a minha primeira viagem de bicicleta. Foi quando eu decidi abandonar a universidade para cair na estrada. Então as coisas já estavam virando um pouco como são hoje. Mas antes de cair na estrada, eu era universitário, né? Estava estudando na graduação e eles também. Eu também, na verdade, foi o primeiro ano da minha graduação. Eu estava fazendo arquitetura na época e foi esse ano que a gente se conheceu. E foi por um acaso, assim, a gente se conheceu num evento de rua e já começamos a conversar sobre viagem e o Joey já lançou o convite. Na verdade, ele lançou mais a ideia, né? Por que você não faz uma viagem de bicicleta, né? Porque eu já estava querendo ir para o Uruguai, que era um país pertinho de onde a gente estava, né? No caso de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E para mim foi uma ideia totalmente inovadora, assim, inédita. Eu nunca tinha ouvido falar de viagem de bicicleta, de cicloturismo, nem nunca tinha visto nada sobre isso. E na hora eu pensei, bom, sei pedalar. E na verdade, bicicleta e ciclismo era o único esporte que eu me imaginava praticando na época. Então eu topei super, assim, acho que a coragem era que de fato determinou aquele momento, porque eu não tive medo, sabe? Eu não pensei nos perigos, sabe? Eu não pensei em nada disso, só pensei que seria muito legal, entendeu? E entrei na onda, assim. Então 2015 foi o ano assim que a gente se conheceu e já decidiu que ia viajar de bicicleta juntos, assim. Foi uma coisa bem junta da outra, sabe? Mas antes de partir para a estrada, a nossa vida era convencional, assim, né? Tipo, de estudante mesmo. A gente começou a viajar muito jovem, né? Tanto eu quanto a ele, a gente começou a viajar com 20 anos. Então, não era como se a gente já tivesse construído uma carreira, como se a gente já tivesse um emprego, casa, carro, sabe? 1 milhão de dívidas para quitar. Não, a gente era estudante, a gente não tinha muito, meio que nada a perder, assim, né? Eu estudava música, né? Então, eu estava numa caminhada de atingir sucesso através da música, né? De gravar as minhas composições, de ter uma banda, essas coisas assim. Então essa era a minha caminhada dentro do meio da música. E a minha, assim, era no sentido da arquitetura, né, que era a universidade que eu escolhi cursar. E, na verdade, assim, para mim foi bastante difícil, porque essa ideia convencional, como você colocou, né, estava bem formada na minha cabeça, assim. Eu já tinha todo o plano traçado, sabe? De vou me formar, vou conseguir um emprego num escritório, sei que eu vou ganhar um salário mais legal, então quem eu vou ser na sociedade, né? Porque a arquitetura também carrega um status, então eu já tinha isso assim em mente. E é engraçado que a gente brinca, né? Que a gente não tinha nada, mas largou tudo. E é quando a gente se refere ao tudo, eu acho que é justamente esse tudo que já estava pronto pra gente, né? E já era esperado. Era esse potencial que a gente decidiu largar, né? Esse potencial de... E também eu acho que muitos conceitos, né, que eu tinha formado na época de eu sou uma mulher branca na sociedade, então eu já estava bem colocada, sabe? Eu sabia qual era o meu lugar ali e era fácil, vamos dizer assim, para mim continuar seguindo esse caminho, né? Eu era bem aceita pelas pessoas, porque eu sou uma pessoa magra, sou uma pessoa alta, então dentro de uma profissão que já tem renome, então para mim, tipo, tava assim, ó, vamos lá, tá fácil, vamos dizer assim, né? Então, acho que a viagem de bicicleta foi bem disruptiva nesse sentido. E foi uma frustração, até uma decepção, acredito que para minha família, que esperava que eu continuasse. É uma ideia, na verdade, é esse ideal de segurança que as pessoas acreditam que tem dentro dessa jornada assim, que se espera, né? De emprego, família, filhos e tal. Então, você acredita que dessa forma vai dar certo, né? Tipo, tá garantido. E na verdade não tá, né? Quando eu conheci a Iris, eu tinha acabado de voltar de uma viagem de bike que eu fiz com um amigo, onde a gente foi de Pelotas até o Rio de Janeiro de bike. Só que quando a gente foi para o Uruguai, a gente não tinha uma estrutura, tipo, de acampamento, de equipamentos apropriados. Então a gente foi num modo muito, muito, muito simples, muito roots, assim, entendeu? Então foi uma experiência que trouxe muito um aprendizado também, né?
E nesta viagem a gente entendeu que se a gente quisesse fazer isso por mais tempo, a gente teria que ter sim uma organização maior, principalmente na questão da estrutura da nossa viagem. Eu diria até que nessa viagem para o Uruguai, a gente foi mais pela aventura e pela diversão e até pelo começo da nossa relação. Então a gente estava descobrindo, estava mais explorando e aberto à possibilidade e encarando mais perrengue, assim. A gente estava nessa disposição, porque primeiro, era a primeira viagem nossa juntas, era uma viagem curta, de 40 dias, então a gente sabia que ela tinha um fim, né? Ela estava limitada, e a gente sabia que voltaria para casa. Então, por pior que fosse, sabe, pior que fosse nossa barraca, nossa estrutura não era boa, mas tudo bem, ia ser só aquela viagem. Então, e eu ainda pensava isso, falei, ai, quando que eu vou voltar para minha casa, sabe, saudade do meu chuveiro. Eu tinha isso, assim, eu tinha essa saudade na primeira viagem. E já para essa viagem que a gente está hoje, já foi uma elaboração diferente de não vai ter essa volta. Então, vai ser daqui para frente. Então, a gente vai precisar encarar situações diversas todos os dias. Então, o que a gente precisa de básico para a gente se manter segura, para a gente se manter confortável e para a gente poder avançar sem desistir, porque se for muito difícil ou se de fato arriscar nossa vida, não vale, né? Não vale esse esforço todo. Então teve essa diferença. E eu lembro até que quando a gente começou essa viagem de agora, nos primeiros dias, no primeiro mês, eu diria os primeiros 3 meses, primeiro que eu não conseguia fazer uma subida inteira, eu sempre pedalava e parava no meio da subida, tipo, umas 3, 4 vezes e ficava muito irritada. E ainda pensava que, tipo, é daqui pra frente, não tem pra onde voltar, né? Então eu tinha que lidar com isso. E eu lembro de pensar assim, monta na bicicleta, pedala, desmonta, monta a barraca, desmonta a barraca, monta as coisas, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. Eu lembro de pensar isso assim, vai ser isso todos os dias, vai ser isso por muito tempo, sabe? Então eu precisei assim, internalizar essa informação de que assim seria o estilo da nossa vida por um período, assim. A ideia de começar a gravar veio da Iris. A Iris queria documentar a viagem desde quando a gente voltou do Uruguai, já com planos de seguir viajando. Então, uma das coisas para as quais a gente se programou era comprar alguma câmera para documentar a viagem, porque a gente sabia que era uma vivência extraordinária, assim, né? Cheia de paisagens incríveis, de encontros memoráveis. Então, era um desejo nosso, que a Iris expressou no primeiro momento, da gente gravar. Mas a gente não começou a criar conteúdo desde o início, né? A gente não saiu já gravando, né? A gente começou a criar mesmo, assim, mais o conteúdo já com uns 2 meses de viagem, né? Quando a gente percebeu que havia um interesse das pessoas próximas a nós de saber como estava sendo a viagem. Os nossos amigos queriam saber, manda foto, diz como é que tá aí, onde que vocês estão. Então a gente percebeu que existia, né, esse espaço para a gente criar esse conteúdo. Na época a gente jamais imaginava que ia tomar a proporção que tomou. E a gente começou a criar muito por criar, assim, para documentar mesmo a viagem que a gente estava fazendo. Na real, nem era tanto por documentar, porque eu acho que a gente tomou consciência de que a gente estava documentando um tempo depois. A gente acho que inicialmente era mais por compartilhar, porque muitas pessoas que encontravam a gente na estrada mesmo queriam saber e tinham muito interesse de onde a gente estava vindo, para onde a gente estava indo e como que funcionava. Então, eu acho que essa nossa empolgação assim vinha desse interesse e desejo em compartilhar essa nossa viagem, né, inicialmente. Tanto é que se você pegar para assistir o primeiro vídeo do nosso canal, a coisa que a gente mais fala no vídeo, repetidamente, é que a gente queria compartilhar a experiência. E foi isso. E aí depois, ao longo do caminho, algumas pessoas foram dando dicas e né, sugerindo. E aí teve uma pessoa específica, que é a Ana, que ela é uma viajante também, e ela apresentou o YouTube pra gente, assim. E tipo, por que vocês não colocam o vídeo de vocês no YouTube? Então a gente foi, acho que abraçando as oportunidades. Acho que a gente faz isso desde o início da nossa história, assim. Acho que a gente se entrega, sabe? Se tem uma oportunidade, a gente abraça e vai. E a gente aproveita as oportunidades que a vida nos dá e faz o melhor delas, assim. Então, acho que o canal, ele surgiu disso, assim. Acho que ele é um fruto também da nossa relação, né? Minha e do Joey. E o que se tornou, assim, você falou, né? Como que isso reflete nessas pessoas que a gente, não sei, era antes ou pensava em se tornar, né?
E hoje eu vejo que é uma grande riqueza, na verdade, que tudo que a gente tem aprendido com o canal, com essa comunidade que a gente formou, é pro resto da vida, sabe? É comunicação, é estar inteirado da tecnologia mesmo, né? Estar atualizada, acho que isso é muito importante. É saber o valor das relações, o valor que as pessoas têm na nossa vida, porque isso em qualquer profissão. Qualquer uma. Se você não tem contato, se você não sabe se relacionar bem, você não consegue ser bem sucedida, né? Então acho que a coragem na bagagem é assim, só impulsionou a gente, né? Isso é muito curioso, porque quando a gente começou com a criação de conteúdo, e você pode conferir isso vendo os primeiros vídeos lá do nosso canal, a gente não fazia a menor ideia do que a gente estava fazendo. A gente não tinha... Primeiro que a gente não era da área, assim, né, do audiovisual, do cinema, a gente não tinha nenhum estudo na área. Então a gente aprendeu, foi aprendendo, tentando, aprendendo, fazendo. Então esses primeiros vídeos, eles eram uma loucura, assim, eles não tinham mais um fio que contava a história, E né? não só os vídeos, mas a nossa viagem em si, assim, a gente foi muito no empirismo, acho que naquela época a internet, né, falando do nosso nível de cicloturismo, era mato, sabe? Como eu até comentei no Chamando Fest, assim, não tinha muito. E, na verdade, você perguntou da ficha, e eu acho, falo pra você, acho que ela ainda tá caindo, sabe? Não sei se caiu ainda não, porque eu sei que eu tenho alguma experiência pelos anos que a gente viajou, mas eu ainda não me vejo nesse lugar de. Não me vejo superior, entende? Assim, não acho que é uma relação vertical, assim. Acho que a gente tem alguma experiência para dividir, mas sempre vai ter alguém que vai ter uma experiência diferente, porque o cicloturismo, a cicloviagem, ela se constrói, né? Acho que não tem um jeito certo, assim. Óbvio que tem algumas coisas que você vai aprendendo com o tempo, que a gente tem autoridade para falar e tudo, principalmente no Brasil, né? Especificamente o Brasil, eu diria até, mas a gente está sempre aprendendo, assim. Eu sou bem aberta. Eu vejo cicloviajantes iniciantes que têm macetes muito bons, assim. A gente começou a levar mais a sério depois de uns 2 anos já de canal, né? De 2 para 3 anos, assim. Que na verdade, assim, a gente pedalou do Rio Grande do Sul até Brasília e a gente tinha uma câmera muito ruim, assim, que a gente chamava carinhosamente de Gol Pobre, que era essas imitações de GoPro, sabe? Essas câmeras de ação bem baratinhas, tipo R$ 200. E a gente queria melhorar a qualidade dos nossos conteúdos porque a gente estava entendendo que o que a gente estava fazendo estava sendo relevante para as pessoas que estavam assistindo, que até então não eram muitas pessoas, eram, sei lá, menos de 1.000 pessoas, né? Tipo, nosso canal era super pequeno até então. Mas mesmo assim a gente queria começar a fazer algo de qualidade, assim. Então a gente arrumou um trabalho numa fazenda, a gente ficou 3 meses trabalhando, 8 horas por dia, 6 dias por semana, sem gastar um centavo, porque a gente morava na fazenda, se alimentava na fazenda. E ao final desse período a gente juntou toda a grana que a gente tinha pego ali, que foi a maior quantia de grana que a gente já tinha visto até então na nossa vida, fomos para o Paraguai e compramos as câmeras. E aí voltamos para a estrada com R$ 100 no bolso. E a partir daí a gente começou a estudar mais sobre cinematografia, né? Sobre como capturar as imagens, sobre como captar imagens, sobre edição, sobre storytelling, sobre várias coisas, né? Que a gente sentiu necessidade de aprimorar. E a gente percebeu que a coisa começou a crescer mais, muito mais, quando começou a pandemia. E também por um outro fator, porque até então a nossa principal fonte de renda não era a internet, nossa principal fonte de renda era a música. A gente tocava nas ruas, nas cidades por onde a gente passava e tal, e a nossa grana vinha praticamente toda daí. E quando chegou a pandemia, a gente ainda estava numa ilha, para piorar a história, né? Então a gente estava muito limitado, assim, e não tinha ninguém na rua, né? A gente não tinha como tocar para sobreviver. Então naquele momento foi decisivo, onde a gente migrou de vez os nossos esforços, assim, totalmente para a internet. Então a gente começou a produzir mais conteúdo, a gente já tinha toneladas de vídeos gravados, na verdade, quando começou a pandemia, e a gente editou todos esses vídeos, postou todos esses vídeos e fez uma criação ainda maior de vídeos não só de estrada, né, mas vídeos de dicas de cicloturismo, vídeos de tutoriais de equipamentos ou de coisas assim, né, de review de equipamento. Então a gente abriu o leque assim da possibilidade da nossa criação e nesse momento começou a chegar muita gente, porque na pandemia muita gente começou a pedalar, né, muita gente viu na bicicleta uma alternativa muito boa para o transporte, né, naquele momento onde pegar um ônibus, pegar um metrô podia ser
potencialmente perigoso, né? E também porque muita gente precisava, né, ter alguma atividade física e tal, então começou a crescer muito o ciclismo e o nosso canal também cresceu muito naquela época, né? E a gente gostou, na verdade, a gente foi se interessando cada vez mais por esse universo do audiovisual e não só no sentido do nosso trabalho, mas da nossa vida, né? A gente foi curtindo cada vez mais, assim, porque assim, a gente gosta muito, na verdade, do que a gente faz, né? A gente se interessa por isso. Acaba que a gente foi estudando e foi entendendo que dava para estudar sobre cicloturismo de certa forma. A gente poderia aprimorar, não precisava ficar passando tanto perrengue. Peraí, a gente começou a analisar e reavaliar o que a gente estava fazendo até ali e ver como que a gente poderia, então, aprimorar. E eu acho que aí chega no ponto que você falou, né, de ser uma referência e de trazer essa informação com credibilidade. Eu acho que o crédito vem da união da nossa experiência com o conhecimento que a gente foi atrás, tanto na internet, pesquisando e tudo mais, quanto falando com pessoas que a gente admira, como a Renata Falzoni, como o Guilherme Cavallari, como a Julie Virata, que são pessoas que estão no universo da bicicleta há muito mais tempo que a gente. A gente é novo ainda, né? Tem gente que já... Olímpia e Rafaela também, que vieram abrindo caminho. Então, a união todo esse bolo aí de informação, acho que está levando a gente para cada vez oportunidades melhores, assim. E o nosso intuito realmente levar isso adiante. A Renata ela é um ícone, né, no ciclismo, no cicloativismo nacional, né? E isso é uma coisa muito importante, porque existe muita gente que pedala no Brasil e no mundo todo, e essas pessoas muitas vezes não são vistas pelo poder público, pelas próprias pessoas que compartilham das vias, né, pelos carros, pelas pessoas que estão ali dirigindo os carros, e existirem pessoas que fazem um trabalho tão magnífico quanto a Falzoni faz, né, de trazer reportagens, de trazer debates, de trazer conhecimento, de uma importância tremenda assim, para que a gente consiga construir uma sociedade mais inclusiva para a bicicleta, mais sustentável, né? E que melhore a qualidade de vida. Né? Eu acho que o cicloativismo, sobretudo, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, e a Renata ela faz isso muito bem, assim, desde sempre, com pioneirismo na videoreportagem, né? Que foi uma criação dela ali no final dos anos 90. Então é uma referência para nós, né? De criação de conteúdo, assim, é um lugar a se chegar, assim, né, fazer um trabalho tão bom quanto que ela faz. E foi muito legal conhecer ela, né, porque é uma pessoa que a gente assiste há muito tempo, né, uma pessoa que a gente acompanha há muito tempo, e poder estar ali junto com ela, poder ter entrevistado ela, que a gente gravou uma entrevista com ela, foi sensacional. Ela é uma presença, ela é uma pessoa que está disposta. Acho que para mim, assim, foi o que ficou mais forte, assim, sabe, dessa relação com ela, de ter essa proximidade e do trabalho que ela faz, assim, essa disposição em dividir, em fazer, em acontecer, assim, essa pessoa que tem atitude, né? E acho que isso fala muito sobre coragem na bagagem, né? De você agir, né? Aí você abraça a criança, ela tá tremendo. Aí eu chego no vidinho dela, sabe o que eu falo? Você gosta de pedalar? Você gosta mesmo de pedalar? Então vamos fazer um trato, eu e você? Não pare de pedalar. É muito recompensador a gente receber todo esse carinho, né? Toda essa admiração que as pessoas têm por nós, pelo nosso trabalho. E uma das coisas assim, que para mim é mais tocante é receber, seja mensagem ou mesmo uma pessoa que chega até nós e fala isso presencialmente, né? Do quanto que o nosso trabalho, que a nossa viagem, que o nosso estilo de vida, que a mensagem que a gente passa nas nossas redes faz diferença no dia a dia dessas pessoas. Então tem muitas mensagens que chegam pra gente de pessoa que comprou uma bicicleta, que começou a fazer um exercício físico, que começou a prestar atenção na alimentação, que começou a ir para o trabalho de bicicleta, que deixou o carro de lado, que começou a ter hábitos mais saudáveis. E, enfim, uma série de coisas que não é tipo a pessoa pegar a bicicleta e sair para viajar o mundo inteiro, como a gente está fazendo, mas que é fazer pequenas mudanças na própria vida que aumenta a qualidade de vida dela e que faz um bem para ela e para o entorno dela. Isso é uma coisa que para a gente é muito valioso, assim, e nos dá motivação para seguir fazendo o que a gente está fazendo. Sabe? Então, quando a gente estava ali na Mano Fest, a oportunidade de ver essas pessoas, né? Porque assim, a internet, por mais que ela tente, ela não chega aos pés da realidade, né? Que é você ver a pessoa ali com cheiro,
com voz, com trejeitos, com forma de dizer as coisas, que é muito especial, assim, é muito importante. E eu lembro que quando terminou a Chamando Fest, e como a gente encontrou muitas pessoas, a gente abraçou muitas pessoas, a gente recebeu muito carinho, e a gente não parava de rir, porque a gente estava sorrindo o tempo inteiro, se era para foto ou era para falar com alguém, não importava, porque a gente estava rindo. E aí quando acabou, a gente estava assim, ó, exausta, assim, esgotados e muito felizes, sabe? A gente estava recarregado ao mesmo tempo, um paradoxo dessa relação, assim. Então foi sensacional. A gente, nossa, e sabe o que foi mais feliz, assim? Eu fico muito emocionada, porque foi ver que a nossa comunidade é diversa, sabe? Ver quantas pessoas diferentes, de idades diferentes, de lugares diferentes, tinha reunidas ali, com histórias totalmente distintas, e como as pessoas tinham um carinho e uma intimidade com a gente, de amizade, sabe? De estar ali na fila e alguém gritar assim, ah, vocês não são normais. E realmente, a gente não é. Então, assim, essa pessoa, ela tá acompanhando, sabe? Foi muito incrível. Eu amei. Foi muito especial e eu quero que tenha outros encontros como esse. Eu acho que tem muito a ver com o veículo que a gente faz essa viagem, né? Porque quando você pega um avião e desce numa cidade a, sei lá, 2.000 quilômetros de onde você vive, e aí lá você aluga um carro e vai até o seu hotel, e lá você se hospeda, e lá você fica, o contato que você tem com aquela região, ele é um contato muito já pré-determinado pela estrutura que faz aquele sistema de turismo funcionar. Mas quando você pega uma bicicleta e para ir de uma cidade até outra, você tem que pedalar 80, 100 quilômetros, ou às vezes 3 dias entre cidades, você vai ter um contato com as pessoas e com a natureza que não está em nenhuma agência de turismo, que você não vai conseguir encontrar num pacote, que você muitas vezes não vai encontrar em nenhum influenciador digital de viagens, entendeu? Então a bicicleta ela traz para a gente um olhar para outros lugares e esses lugares eles não são um destino turístico, são os lugares do cotidiano, os lugares do dia a dia das pessoas. E eu trago um exemplo curioso, que o lugar que eu mais gostei da Chapada dos Veadeiros, que é um lugar super badalado, super conhecido, destino turístico, né, dos principais do Brasil, foi um lugar que não tem nem nome, foi um riachinho assim, mó pequenininho, não tinha cachoeira, não tinha nada, foi o lugar que eu mais gostei. Então eu percebo que é muito a maneira com que a gente olha para os lugares que dá esse teor especial, e não precisa ser um destino específico, né? Para mim, assim, o que fica marcante também são as histórias das pessoas, né? Como você comentou do cotidiano, eu acho que é muito, para mim, é muito desse lugar, assim. É uma riqueza tão grande poder escutar a história das pessoas e interligando isso com a história do nosso país. Nossa, é riquíssimo. E você pegar todas as matérias que a gente teve na escola, parece que agora está fazendo sentido, porque começa a interligar os assuntos, né? Está se integrando. Biologia, geografia, sociologia, tudo fazendo muito mais sentido, porque a gente vai passando de uma região para outra e vai conectando. O rosto das pessoas vai mudando, porque cada região tem uma forma, os fazeres. E eu achei tão lindo perceber que, para além do sotaque mais, vamos dizer assim, estereotipado que a gente tem de cada lugar, existem pequenos sotaques dentro do mesmo sotaque que é lindo, que é difícil de você reproduzir, mas que traz uma riqueza, assim, tipo, que é até difícil de expressar. Mas, por exemplo, no Sergipe, as pessoas falam muito, oito, tipo, o TO do final é com CH. E a gente achou isso sensacional, porque ninguém fala sobre isso. E talvez nem fosse de falar, é de escutar, né? Então, para mim, assim, o Brasil que eu acho que eu conheci e que eu não conhecia foram essas histórias, essa coxa de retalho da construção da vida das pessoas, assim, sabe? É você ser colocado para dentro da casa de alguém e aquela pessoa, ela não tem a menor, assim, mas nem por um segundo a intenção de te impressionar, a intenção de parecer qualquer coisa que não aquilo que ela é. Então a gente no Rio Grande do Sul, por exemplo, teve uma experiência de estar no interior, num lugar assim, ó, nunca que passou um cicloviajante com bagagem lá. E aí a gente viu uma casinha toda cor-de-rosa e a gente parou nessa casa e a senhora nem sorria, ela sorria pra gente. Porque não importava, sabe? E ela colocou a gente dentro da casa dela, ela fez o pinhão no fogão a lenha dela. Então, é a cultura na sua forma mais interessante
pra mim, assim, que é como as pessoas fazem sem pensar que estão fazendo, sabe? É simplesmente porque é. Então, assim, é muito detalhe, sabe? É muito detalhe. E por mais incrível que pareça, tudo isso se conecta, né? A gente é um povo. Mostra a folhinha aí, mostra o instrumento. As pessoas que saíram lá de Pelotas já não são a mesma, não seriam de qualquer forma, né? Mas o Brasil foi muito transformador pra gente, principalmente por ser a nossa terra natal, assim, né? Eu mesma, Iris, eu tinha uma ideia bem estereotipada. Sabe aquela ideia de quem é estrangeiro tem do nosso país? Era a mesma ideia que eu tinha. Assim, de que o Brasil é um país do futebol, do carnaval, praia, tanto que por eu não me identificar com algumas dessas características, eu mesma dizia não gostar do meu país. Então, eu fui com a coragem no sentido de querer conhecer, apesar de carregar essas ideias, assim, limitadas sobre um território muito grande, um povo muito diverso, né? E o que chega pra gente, né, que eu sou do sul, eles é do sudeste, o que chega pra gente de informação é muito pouca coisa, né, principalmente sobre o nordeste, sobre o norte do Brasil. Então é realmente uma visão muito estereotipada e muito preconceituosa desses lugares, né, que o nordeste é só seca, só fome, que o norte é só gente em condições precárias morando em cima do rio. E quando você chega nesses lugares, quando você percorre eles de bicicleta, né, ainda especialmente, que é um veículo, um meio de transporte que te coloca numa imersão na cultura, uma imersão na sociedade, né, nos lugares que você está passando, isso te mostra que não, que as pessoas estão vivendo lá tal qual as pessoas vivem no sul, tal qual as pessoas vivem no sudeste, que as pessoas têm empregos, que as pessoas, né, tipo, têm uma série de afazeres, que as pessoas estudam, que as pessoas trabalham, que as pessoas vivem, e com diferenças culturais, obviamente, né, tipo, o Brasil é um país de dimensão continental, então a diferença cultural é muito grande. Se você pegar uma pessoa do interior do Rio Grande do Sul para conversar com uma pessoa do interior do Tocantins, são modos de vida, sistemas de informação completamente diferentes, assim, é difícil até de se comunicar. A questão do sotaque também, tipo, às vezes a gente chega num local e a gente precisa ficar prestando muita atenção, assim, para conseguir entender o que a pessoa está falando, porque todo o sistema de palavras, o significado das coisas é tão diferente que é sempre um aprendizado. Então, essa trajetória que a gente fez de 6 anos viajando só pelo Brasil, que é um país imenso, nos trouxe muitos aprendizados de entender o nosso povo, de entender as raízes do nosso povo, que é tão diverso, né? E é um aprendizado que continua. Acho que até o último quilômetro do Brasil vai continuar acontecendo. Eu nunca imaginei que eu ia pegar um frio de menos 5 graus no Brasil. Nunca imaginei isso, assim, pra mim foi totalmente inovador. Desde o Rio Grande do Sul até aqui, Rondônia, eu tô achando, assim, tudo muito novidade, assim. A impressão até que é quase como se a gente fosse estrangeiro dentro do próprio país, sabe? E um calor de 50 graus, você achou que pegar isso? 1 minuto, tá? 1 minuto passou. Quase! Eu acho que tem gente que não se importa, sabia? Eu acho que sim e não, sabe? Eu acho que às vezes a nossa passagem é uma coisa extraordinária, né? No sentido literal da palavra, que foge do cotidiano. Mas às vezes não, às vezes, por mais que seja uma coisa diferente, às vezes as pessoas levam muito de boa, nos recebem, depois a gente parte e a vida delas segue normal. Inclusive, diria o contrário. Diria que às vezes a gente tem uma passagem marcante, mas muitas vezes a pessoa foi muito mais marcante pra gente do que a gente pra ela. Por exemplo, Dona Maria, que a gente conheceu no interior do Ceará. Não sei se ela tá comentando sobre nós, acho que a gente não foi um grande acontecimento na vida dela. Mas ela, na minha vida, vai ficar marcada pro resto da minha história. Porque pra ela, do jeito que ela tava vivendo ali, ela tava feliz. E eu conto essa história dela pra muitas pessoas, assim, sabe? Então, tem pessoas que eu acho que nem lembram da gente, mas a gente lembra delas. Eu sou doméstica e trabalho na roça. Planto milho e feijão, macaxeira, entendeu? Aí todos os anos eu tô aqui nessa luta. A gente está como visitante nos lugares, né? A gente não mora ali, então a gente tem um olhar de quem vê de fora. Muitas vezes a pessoa que está ali imersa naquela sociedade, vivendo ali no dia a dia, ela não percebe coisas que a gente chega e percebe.
E pra gente é muito difícil, para não dizer impossível, não perceber, não olhar para essas coisas. Por exemplo, quando a gente passou no Guarujá, a gente passou algumas horas pedalando em meio a mansões e marinas, estacionamentos de iate, milionários, tudo muito caro, tudo muito chique, e de repente a gente contorna a cidade e passa numa favela, tipo, no meio de uma favela super precária, tipo, como que a gente não vai perceber uma coisa dessa, entendeu? Como que a gente não vai ver onde tem muito mais e onde tem muito menos? Como que a gente não vai perceber onde a floresta virou pasto? É uma coisa que é gritante aos nossos olhos, ao nosso corpo inteiro. Tipo, quando a gente saiu do Jalapão e a gente pedalou por horas a fio numa área completamente desmatada para o plantio de soja, não tem como a gente não pensar no que leva a nossa sociedade a estar dessa maneira, a estar organizada dessa maneira, a ter a desigualdade do jeito que ela tem, a ter todas as questões sociais que ela tem. Então, a gente, né, eu acredito que a gente percebe muito isso por conta do background que a gente teve, né, do acesso que a gente teve à informação, à educação, etc. Mas eu acho que enquanto ser humano, você chegar e você ver uma pessoa morando na rua, passando fome, lavando roupa numa poça na calçada, eu acho muito difícil você não sentir nada com isso. E a gente, como a gente é privilegiado com um lugar de fala que alcança muitas pessoas, eu tenho o dever de também chamar a atenção para essas coisas, porque são discussões que são muito necessárias no dia a dia, que são muito necessárias na tomada de decisão das pessoas e, inclusive, em processos eleitorais, onde a pessoa tem que escolher representantes que vão estar lá nas políticas públicas. A gente tem esse hábito, a gente chega num lugar e pensa, nossa, mas imagina para quem mora aqui, imagina chegar aqui de bicicleta para o trabalhador, ou imagina, sabe, a gente gosta de ter um olhar até um pouco, vamos dizer assim, antropológico, sabe, de tentar entender como que aquela comunidade ali funciona especificamente e o que é interessante, o que não é, e tentar também se distanciar para entender que aquilo é uma realidade diferente da nossa. Então, por mais que a gente tenha a nossa opinião, é importante não confrontar determinadas situações, mas que tem coisa que é sistêmico, né? Que não está afligindo uma pessoa ou não é um acordo, mas é um sistema que funciona para alguns, né? Então a gente estuda bastante também, a gente gosta de pensar, eu acho. Porque muitas vezes o assunto da viagem para nessa superfície, assim, de onde você foi, o que você achou mais legal. E tem coisas muito profundas que a gente vivenciou com o nosso corpo e que às vezes a mente nem processou ainda, sabe? As crianças são muito violentadas, né, em muitas casas, e não só violência física, mas, sabe, de, ai, cala a boca, Não tem espaço, né? de não serem vistas, assim, acho que é uma das coisas mais marcantes para mim, isso no Brasil inteiro a gente viu em muitas casas, de muitas famílias, de tudo que é tipo de classe social, assim. Então isso para mim foi muito forte, e aí eu lembro nesse momento que eu estava elaborando isso, e eu me liguei, caramba, tem muitos detalhes, muitas coisas que a gente viveu que o vídeo não pega. E que na hora a gente nem pensa em gravar, mas a gente estava ali, sabe? É como você perguntou, sabe? É cheiro, é o rosto das pessoas, às vezes sabe? É o contexto ali que tem tantos detalhes que o vídeo ele abre brecha para uma interpretação, mas tem a nossa interpretação disso que às vezes não está no vídeo, por mais louco que isso seja, né? Então me surgiu assim um tanto de vontade de escrever assim nesse tempo, mas não sei, tá ainda na cabeça, porque eu escrevo poesia, tenho muitas poesias ao longo da estrada, eu fui escrevendo muitas poesias e eu não divulgo assim, então não sei, vamos ver assim, vamos ver o que rola. A política se faz no dia a dia e na verdade era uma intenção nossa desde o início se posicionar dentro do nosso... Desde quando a gente começou a gravar qualquer coisa, ainda que nem existisse um sonho, a gente sabia que a gente queria falar o que a gente pensa. Pra gente é ótimo quando a gente se posiciona e a galera tipo, pega mal e vai embora. Tipo, o quê? Vocês pensam isso da vida? Estou me desinscrevendo. Vai lá. Vai em paz. Vai em paz. Tem gente que manda e-mail pra gente, cara, escrevendo tipo, textão falando por que estou parando de seguir vocês. E fala que tipo, cicloturismo não tem nada a ver com política. Bicicleta não tem a ver com sustentabilidade. Preferia quando vocês estavam pedalando. Volta pro pedal. Esse tipo de coisa acontece. Mas pra gente é interessante porque dá uma filtrada, assim, né?
Apesar de que a gente acha bem interessante também o fato da gente ter esses rostinhos fofinhos e conseguir acessar pessoas que justamente pensam o contrário, né? Porque às vezes o fato da pessoa ter um interesse ali na viagem, no destino, na bicicleta, de repente ela vai tomar uma lapada de um pensamento, de uma reflexão ali que talvez não fosse chegar pela bolha que ela vive, né? Pelo ciclo que ela vive. Tem gente que aguenta e debate e troca uma ideia, tem gente que não suporta e vai embora, né? É isso. A gente costuma brincar que tem muito mais gente querendo ajudar do que gente querendo atrapalhar. E quando a gente está dentro de casa, é muito fácil cair nesse lugar de desconfiança do outro, porque a mídia influencia, a conversa entre as pessoas, as notícias e tudo mais. E é curioso porque até na época, teve uma época que a gente ficou um tempo parado, assim, né, sem estar viajando, e eu comecei a entrar numas piras de medo, assim, de insegurança e de desconfiança, e aí eu pensei, nossa, eu preciso voltar para a estrada, porque eu tô começando a acreditar que as pessoas são ruins, e não é assim, né? Quando você vai para a estrada e você se abre, você se vulnerabiliza, você está numa situação onde você está totalmente à mercê da experiência. Nossa, é genial, é sensacional quantas pessoas são solistas, quantas pessoas estão dispostas, e vem de tudo que é lugar, sabe? É de pessoa que mora na rua a pessoa que é milionária, assim. A gente consegue transitar por todas as classes. É muito interessante poder furar essa bolha, sabe? A pergunta de milhões. Tiveram alguns lugares bem especiais para nós, mas eu acho que a gente até já teve essa conversa que desses lugares que foram especiais para nós, todos eles a gente voltaria, passaria tipo 1 mês, 2 meses para ver como que tá, De bicicleta. para daí escolher se a gente moraria ou não, né? Tipo, a gente tem um pensamento bem cauteloso quanto a isso, porque a gente entende, né, que os lugares eles vão se moldando com o tempo. Mas sim, existem alguns lugares bem especiais para nós, como foram Alto Paraíso de Goiás, Serra Grande, na Bahia, Afuá, no Pará. Vários lugares do norte do Brasil foram bem especiais para nós, né? A região da Serra da Ibiapaba, no Ceará, também. Tem vários lugares assim que foram bem... Serra do Brigadeiro, Minas Gerais, a gente gostou bastante da região ali de Viçosa. Assim, alguns espalhados, a gente gostou de Guaporé, a gente tem curiosidade de conhecer alguns outros lugares que a gente ainda não passou, então tem uma listinha assim, mas tem uns prós e contras, precisa pesar bem, porque tem coisas que a gente encara, né? Tem outras que... Mas esse ponto é engraçado, porque às vezes a gente está na estrada pedalando e aí, sei lá, para no posto de gasolina, começa a conversar com alguém e a pessoa fala, ah, não, vocês têm que ir lá para tal lugar, lá vocês vão querer morar, vocês não vão querer sair mais de lá. Então as pessoas têm esse imaginário de que existe um lugar perfeito para o nosso estilo de vida, né? E quando na verdade, acho que a gente ainda não descobriu esse lugar perfeito, né? Até porque tem uma pessoa que a gente conheceu na estrada que falou uma coisa que para mim chamou muita atenção. Foi lá em Capuí. Que ele falou assim pra gente que a gente é nômade. E que ele acha muito difícil que em algum momento a gente queira parar e fincar a raiz num nível que a gente nunca mais vai querer sair. Então, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Fica no lugar que você gosta agora, né, no momento que a gente quiser, e mantenha a mente aberta, porque pode ser que daqui a pouco não queira mais ficar naquele lugar e queira mudar. E eu achei isso legal, assim, realmente, né, se eu pegar a nossa história, não sei se seria um único lugar para morar. Sabe por quê? Essa lógica vem da mesma daquela lá antes de 2015, que é a ideia de ter a mesma carreira pro resto da vida, morar no mesmo lugar pro resto da vida. São ideias muito concretas, fixas e imutáveis e sólidas, e que é pro resto da vida. E, na verdade, a gente lida com o impermanente, né? É uma questão complexa, assim, né? Porque a nossa própria noção de casa, ela foi largamente deturpada nesses anos de estrada. Porque se você for considerar, a nossa casa há 6 anos é uma barraca. Nem diria deturpada, mas transformada, né? Porque hoje a gente tem um outro conceito de casa, assim. A gente, por exemplo, hoje em dia a gente se sente super em casa na nossa própria barraca. Então, às vezes, por exemplo, teve situações que a gente passou vários dias seguidos se hospedando em casa de pessoas que nos recebiam nas cidades e a gente, de repente, percebeu que a gente estava com saudade de acampar.
Então, quando a gente saiu da casa de uma dessas pessoas, a gente acampou num posto de gasolina e ficamos 2 dias acampados. Só porque a gente queria ficar acampado, simples assim. Então, a vida na cidade grande assim, é bem. A gente passou 3 meses agora em São Paulo, né? E assim, a gente conseguiu curtir, mas chega um momento que grita, né? Grita, assim. Então, não sei. Eu fui entendendo também ao longo do tempo que talvez casa e lar não seja exatamente um espaço em si, né? Mas uma vivência, né? Como que a gente se relaciona com aquele momento, assim. Não sei, eu acho que se a gente parasse agora, vamos dizer, vamos morar agora num só lugar. É um outro período de adaptação. Assim como houve para a gente se adaptar à estrada, haveria para a gente se adaptar a uma outra rotina, né? Criar outros laços, enfim, outra trajetória, outra jornada. Não sei, acho que a gente ia seguir viajando de bike ainda que tivesse uma casa. Mas assim, acho que sobretudo também essa história da casa, né, de morar num lugar, passa pelas pessoas, né? A gente tem entendido cada vez mais que algo muito importante para a gente construir raízes em algum lugar é estar perto de pessoas, né, de amigos nossos, de pessoas que fazem parte da nossa família, que a gente tem vontade de desenvolver um convívio, né, uma comunidade, uma coisa assim. Então acho que passa mais por isso do que por um simples lugar, assim, tipo, não adiantaria você morar no lugar mais legal do mundo e você não ter uma rede de apoio, não ter seus amigos, não ter pessoas com quem você quer bem, se importa com você também. Acho que esse é um dos maiores aprendizados assim, que a gente tem tido com essa viagem. Porque a gente tinha isso de ver o lugar que a gente quer morar. A gente tinha esse olhar, sabe? De chegar aqui, acho que daria e tal. E agora já está totalmente desconstruído. A gente desconstruiu uma ideia para construir outra, desconstruiu a que a gente tinha construído para construir outra, entendeu? E acho que já está mais nesse... Porque é isso, é preferível você viver o caos com quem você ama do que viver uma tranquilidade sozinha, sabe? Então, escolhas, né? Mas a gente quer estar perto de quem a gente gosta também. O Norte está sendo uma região muito especial assim, para nós, né? E muito por conta disso, assim, é muito diferente do que a gente está habituado no Sul, que foi de onde eu vim, do Sudeste. É completamente outra vivência, assim, essas partes, né? Porque se você pegar também, tem cidades onde a organização urbana, social é bem parecida com as cidades do Sul e do Sudeste. Mas nesses pontos fora da cidade é que está toda essa magia, né? De você ter uma área impressionante, totalmente preservada de floresta, né? A gente passou dias navegando em meio à floresta, então isso foi uma coisa muito especial. E também foi muito duro perceber o contraste de que também passamos muitos dias navegando em pasto, na beira de pasto, porque o desmatamento ele está bem latente assim já, né, em muitos lugares. Então, e também isso aí envolve, como a gente estava falando mais cedo, né, envolve várias questões, né, socioeconômicas e tal. Então é bem complexo, assim. Apesar de ser uma vivência muito linda e muito incrível, nos faz pensar muitas coisas, né, sobre o que está acontecendo, não só no Brasil, mas também no mundo, né? Questão de mudanças climáticas, da importância da manutenção dos biomas, né, especificamente aqui da Amazônia. Então, é muita coisa em jogo, sabe? Mas esse muita coisa em jogo vem junto com uma carga de muita força, assim, porque é muito massivo, tipo, a floresta é muito massiva, os rios são muito massivos, as distâncias são muito grandes, e isso traz um modo de vida completamente diferente para as pessoas que vivem ali, né, na beira do rio. Então é uma vivência, assim, incrível, incrível. O que eu achei, assim, extraordinário, assim, pra mim, assim, do que a gente vinha vivendo, é porque a história se deu de uma forma diferente também, né? Aqui nessa região, na região norte do nosso país. E a gente vinha questionando, refletindo, lidando com algumas dores que aqui não acontecem. Por exemplo, né? A gente leu, estudou e vivenciou os remanescentes, e diria até alguma certa forma o processo de escravidão que aconteceu no nosso país, né, da escravização das pessoas negras, né, principalmente, e isso, o reflexo disso na sociedade. E quando a gente chegou no norte, a história já não era essa. A gente começou a entrar nesse universo indígena, que foi totalmente novidade no sentido de que, apesar de a gente ter conhecido povos indígenas no litoral da Bahia também, né, e no Brasil inteiro, né, no modo geral, a força que isso tem aqui, que esses povos têm aqui é muito grande.
E a história se deu muito entre portugueses e indígenas. Então, os ribeirinhos e vários dos povos tradicionais daqui vêm, né, dessa história. Então, para mim, assim, eu lembro que quando eu cheguei, assim, os primeiros contatos com a Amazônia foi muito chocante, assim. Eu chorei muito, 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 porque eu imaginei como que era e tive material para conseguir imaginar com mais clareza como que era o nosso país quando ele foi invadido, né, em 1500, assim. Quem eram essas pessoas que estavam aqui, toda essa história que estava acontecendo aqui na nossa terra. Então, foi uma conexão bem diferente, sabe? Para mim, assim, foi um outro lugar. Foi um lugar de ancestralidade e de reconhecimento desse povo que é nativo. Então, isso para mim foi um baque muito grande, assim, muito forte. E eu fui aos poucos entendendo como que é uma resistência que acontece aqui, porque a cultura ela é forte. As pessoas falam, aqui a gente come e gosta da nossa comida, da comida daqui. Tanto que pizzaria não tem força, sabe? Essas comidas que a gente tem com força em São Paulo, aqui não tem. Aqui é tacacá mesmo. Aqui as pessoas vão tomar o açaí todo dia, porque valoriza-se o que se tem, sabe? Tira as plantas daqui mesmo e acredita-se nisso. Então, é lindo, assim, é lindo, é doído ao mesmo tempo e é 43% do nosso território. Então, assim, né, é grande, E eu tinha uma ideia, nossa, era absurdo, mas eu achava, olha, vou falar aqui que é um preconceito que eu tinha. Eu achava que os povos indígenas era assim, meia dúzia de pessoas no meio da floresta. Eu achava que era isso, falar a verdade para você. Quando você chega aqui, você vê o tamanho dessa floresta, você vê 300 mil pessoas que estão vivendo aqui, sabe? O tanto de conhecimento, o tanto de história, assim, a gente precisa ter esse contato, a gente precisa se apropriar dessa história que também é nossa, dessa riqueza que a gente tem no nosso país, para poder se desenvolver, para poder se valorizar, se orgulhar e, enfim, amar essa terra, né? Como a gente acho que tá amando, né? Mais do que nunca. Uma coisa muito latente assim da nossa passagem por aqui foi perceber como esses povos tradicionais, como eles vivem em comunhão com a mata, com a floresta, e como eles se ajudam. A floresta ajuda eles e eles ajudam a floresta. Então é uma coisa que se retroalimenta de uma maneira muito saudável, tanto para eles quanto para a floresta. E é de uma riqueza que a gente que é acostumado com a cidade, que a gente que é urbanoide, a gente não faz ideia. Tipo, é um nível de conhecimento do lugar que você vive, né? do ambiente, das plantas, dos animais, que a gente simplesmente não consegue acessar. A gente reconhece vira-lata, caramelo, pastor alemão e bulldog, e acabou. Tipo, se você chega aqui no norte, tipo, nessas comunidades tradicionais, a pessoa escuta um canto de um pássaro que você sequer ouviu e ela te fala o pássaro que é, a cor que é, do que ele se alimenta, o que serve a planta da qual ele se alimenta, em conjunto com várias outras plantas que você nem sabe identificar, entendeu? Então, é toda uma cosmovisão, um conhecimento tão profundo do lugar que essas pessoas vivem, que é um exemplo assim, para nós em sustentabilidade, em existência pacífica ali com o ambiente, entendeu? E ao mesmo tempo é duro perceber que apesar de todo esse nível de conhecimento, ainda é muito duro para essas populações estar lá e estar resistindo, porque muitas casas não têm energia elétrica, muitas casas não têm acesso à saúde, à educação, a saneamento básico. Então, tipo, por mais que seja uma vivência muito incrível, por um lado, por um peso histórico, por uma riqueza cultural muito grande, por outro lado, também é muito difícil e muito sofrido. Então, a gente também precisa ter o cuidado de não romantizar essa nossa passagem aqui pelo norte, achar que é tudo lindo, uau, floresta, quando na verdade tem questões muito sensíveis, né? Como, por exemplo, a grilagem de terras. A gente conheceu um senhor que foi expulso da terra dele porque mataram, acho que o filho dele, né? Foi assassinado, uma coisa assim, ou atentaram contra a vida do filho dele, e ele falou, tipo, tá, então eu vou ter que ir embora, não tem muito o que fazer. O Brasil, assim, é muito grande para o centro ser São Paulo, Rio de Janeiro, e aí? E o resto? E todo o resto das pessoas, sabe? O frete em São Paulo é um negócio absurdo. Você paga, sei lá, R$5, às vezes não paga nada, chega no mesmo dia. Aqui você vai pegar uma coisa comprar alguma coisa pela internet, é R$70 de frete, vai levar 15 dias. Como que você monta um negócio?
né? Como é que faz? Então, é preciso olhar para isso. Como que essas regiões se desenvolvem se não existe um interesse do governo para que essas regiões se desenvolvam? Porque é muito longe, o país é gigante. Geralmente, quando a gente para fazer a edição, os trabalhos de edição, sobra bem pouco tempo, porque a gente tem uma jornada bem grande diária de trabalho, né? A gente trabalha meio que o dia todo na edição. Mas quando a gente está na estrada, aí sim é um momento que a gente tem bastante tempo livre. E aí eu particularmente gosto muito de tocar, fico tocando violão, né? Gosto de ler também, então gosto de jogar xadrez, então fico mais ou menos nessas atividades, assim. Eu gosto de ler, leio bastante, assim, gosto de yoga e escutar música, fazendo nada, sabe? Gostoso demais, negócio assim, uma delícia. Acho que ficar na natureza, né? Ter esse tempo livre, acho que o livre já diz, assim, acho que é o poder escolher. Mas eu gosto bastante de escrever também, eu tenho um diário desde o início da viagem, então eu vou atualizando ele, assim, ao longo do caminho. E quando a gente está nesses momentos, né, de liberdade de tempo, né, acima de tudo na estrada, muitas vezes são lugares que a gente não tem as distrações da cidade, né? Não é como tipo, vou no cinema, ou vou na praça, ou sei lá, vou encontrar alguém. Tipo, às vezes o tempo que a gente tem disponível é nós dois na beira da estrada, embaixo de um pé de caju, entendeu? Então aí o que a gente tem para fazer ali é contemplar, assistir, sei lá, tocar violão, ler. Assistir uma série, né? A gente assiste série também, a gente é gente normal. Só que não. Cara, eu vou falar pra você que, primeiramente, a gente tá ansiando de subir e pegar um frio, porque aqui tá fazendo muito calor. Muito calor. Então, até ontem a gente tava comentando, tipo, nossa, nem acredito que a gente vai daqui a algumas semanas tá passando frio. E tipo, nossa, que gostoso, né? Porque porque a gente tá aqui no verão, né? Na Amazônia agora é verão. Mas te falar que a gente se preparou muito bem, assim, acho que o melhor que a gente pôde, fisicamente falando, acho que o tripé que a gente costuma falar e que a gente se inspirou no Cavalari, né? Que é conhecimento, equipamento e preparo físico. Então, o preparo físico a gente está fazendo, assim, acho que a gente já tem, na verdade, uma bagagem de preparo físico, principalmente com a questão mental, né, da gente conseguir fazer o exercício que o cicloturismo exige nessa constância, enfim, né, com todo esse tempo. Os equipamentos a gente está assim, garantida, tipo, a gente está com tudo que a gente precisa e que a gente sabe que vai segurar nossa onda, assim. Eu tô com coisa para além e que eu acho que para mim nem vai ser além, vai ser o necessário. Então isso tá ótimo e o conhecimento a gente tem também estudado, pesquisado. Então eu acho que para nós, assim, agora o que está mais latente, assim, é a experiência de estar em outro país. Na Bolívia, a gente não tem a comunidade de Coragem na Bagagem que vai estar apoiando a gente a cada cidade, entendeu? Lá vai ser a gente por a gente, falando espanhol, coisa que eu não falo. Então, acho que mais isso, assim, eu espero, vai estar mais latente. E aí tem o frio, entendeu? Então vai ser tudo isso, subindo montanhas altas num nível que a gente nunca viu na vida, com frio de altitude, assim, sensacional, acho que vai ser incrível. Não vou falar nada. Na verdade, essas duas bikes aqui são de vocês. Vocês é que vão nos falar. Elas estão muito gostosas de pedalar. A gente fez uma pequena pedalada de 7 dias lá em São Paulo com metade da bagagem que a gente vai levar, né? E a gente está bem curioso para pôr elas à prova, mais à prova ainda, né? A gente teve um ganho de relação das marchas, né? Então a gente tem marchas mais leves, né? Num momento super apropriado para ter marchas mais leves. Então a gente está bem animado e acredito que vai ser um equipamento super interessante assim, para a gente encarar esses novos desafios. Apesar da gente gostar muito das nossas bicicletas antigas e ter elas no nosso coração, a gente recebe de braços abertos as novas bicicletas e acredito que vai dar boa. Nossa, um sonho para mim, assim. Nossa, falar pra você que eu nem tô apegada na minha antiga. A minha mãe até perguntou, você vai dar uma última voltinha nela? Eu falei, eu não.
Eu não vou não, porque é muito desencaixado, vai me machucar, não tá legal. Não tive uma, sabe, o final da nossa relação assim ficou turbado. No seu caso, que ela era um tamanho inadequado pro seu corpo. Eu acabei me lesionando, né, no final da nossa trajetória aqui pelo Brasil. Então, as novas bicicletas, assim, pra mim, tá tipo, uau, é isso, esse é o caminho, muito feliz, pra mim elas são perfeitas. Sabe quando você veste uma roupa que encaixa, assim, e quando você põe uma que não encaixa, você já fica andando todo errado, que nem um gato de roupa? É tipo isso, assim, a gente tá com as bicicletas muito ajustadas, assim, pra nós, então tem tudo pra dar certo. A pesquisa, ela tá muito focada num turismo situacional, tipo, vou para La Paz, viajar em La Paz e fazer turismo em La Paz. Não é uma coisa de vou pedalar a Bolívia inteira e vou, sabe, seguir depois Peru, Equador, Colômbia e etc. Então, a parte da documentação, a gente já tem tudo certo com vacinação, tudo certo com passaporte, né, que vai ser necessário para conhecer esses países. E mais seguro viagem a gente não tem, não. Ainda não tem. Nosso seguro está sendo filtro de água. Curso de primeiros socorros para áreas remotas que a gente fez. E cuidado, né? A gente se alimenta bem, a gente preza por ter uma boa qualidade de sono também, a gente pratica exercício físico, então a chance de dar muito errado é menor. Claro que seria ideal ter um seguro de saúde, sem dúvidas, mas tipo, se você for fazer uma cotação para ficar um mês viajando, é um preço absurdo, assim, não tem condições. Demanda tempo e disposição para você encontrar algo que vá se encaixar. Assim, no nosso caso específico, né, a gente está ainda estudando, a gente tem a intenção de ter um seguro, mas até agora a gente tomou algumas medidas de segurança, vamos dizer assim. Inclusive, nossas bicicletas estão até com alarme. Sabe quando a pessoa sai do carro e aperta e faz... Então, nossas bicicletas estão assim agora. Então, a gente toma todas as medidas possíveis, sabe? E de questão de documentação também. Nosso top 5 difícil. Vamos montar um top 5 nós, né? Nós dois. A experiência do açaí lá em Afuá. O açaí, a experiência completa do açaí, eu diria, né? Desde de pegar o barco, ir até a casa da pessoa que mora na beira do rio, o filho que sobe na árvore pega e colhe o açaí, todo o processo, a experiência completa do açaí. A experiência completa do açaí. Eu acho que a travessia do Jalapão, a travessia do deserto das águas, né, como é conhecido o Jalapão, sem sombra de Pela dúvidas. natureza extrema, absurda, abundante, exuberante, pelas pessoas que têm uma história incrível, assim, acho que o Jalapão também é um pacote completo, eu diria. O que mais? Eu acho que a travessia dos Lençóis Maranhenses também, né? Também tá no top. Tá no top, porque é muito impressionante, é um lugar único do mundo, né, os Lençóis Maranhenses, então e percorrer lá, né, atravessar aquilo lá caminhando é uma experiência única, assim, né? Eu ainda tô tentando acreditar que, às vezes eu ainda penso, será que não foi um sonho? Deixa eu ver o que mais. Diria também os cânions no Rio Grande do Sul. E Santa Catarina, né? Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ali, os cânions foi uma experiência também completa, porque pela vista, né, pela natureza, pela grandiosidade, e eu acho também por a gente ter visto lua nascer em cima das nuvens, a gente pegou um frio extremo, e as pessoas dando vinho e chocolate quente pra gente, sabe, toda essa... Acho que a memória da gente usando um monte de roupa que as pessoas deram porque a gente tava morrendo de frio, assim, acho que foi muito marcante também. Então, até agora, Rio Grande do Sul, 4. O que mais? De gastronomia, eu vou sugerir aqui uma que me marcou. Na hora que você falou, eu pensei, que foi quando a gente passou pelo Sergipe. Lá em Aracaju, né? Na verdade, todo o Sergipe, quando a gente comeu aquela moqueca de ovo lá nos tambaquis, quando a gente comeu... Porque Aracaju foi uma experiência muito gastronômica para nós. E foi o único lugar que a gente comeu mingau de fubá, mingau de tapioca, mingau de milho, tapioca de tudo que é jeito. Eu faço uma menção honrosa moqueca. também. Eu faço uma menção honrosa à culinária da Bahia, sem dúvida. Eu gostei muito, inclusive, várias das coisas que eu cozinho hoje em dia tem inspiração na culinária baiana, né? Gostei muito.
Mas é que é muita coisa, poderia ser um top 50, talvez, para ser mais justo. E acho que uma cidade que a gente gostou muito também, para não dizer assim que a gente odeia a cidade, porque às vezes parece que a gente odeia a cidade, mas não é. Uma cidade que a gente gostou muito foi Recife. É verdade. Pelas pessoas, pela arquitetura, pelo movimento. Um movimento cultural muito latente, né? Muito forte. Acho que tá na nossa memória, assim, no nosso coração também. E a gente costuma dizer, né, que o nosso canal, a intenção do nosso canal, não só do nosso canal, mas da nossa viagem, do nosso projeto, das nossas falas, assim, é sobre coragem, né? E coragem é você agir com o coração, né? O contrário da coragem não é você ser medrosa, né? Você ter medo, né? O contrário da coragem é a covardia. Então, o medo não entra nessa equação. Tudo bem você ter medo, não tem problema. A questão é a coragem, é você agir com o coração. E quando a gente fala sobre coragem, não é a coragem de pegar a bicicleta e viajar o mundo. É a coragem de fazer aquilo que você quer, é a ação do seu coração, né? Então, acho que essa é a palavra que a gente quer espalhar, assim, que é o mundo que a gente quer, né? É o que a gente quer para as pessoas, que elas agem com o coração delas, assim, que elas possam criar suas próprias histórias, escrever essa trajetória, assim, tão linda quanto a nossa, é o que a gente deseja para as pessoas, mas que seja único como cada pessoa é. Que bonito. Eu concordo.